Beleza, estamos gravando, sejam bem-vindos então. Como eu falei para vocês na última aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com a ferramenta de virtualização chamada de VirtualBox. Tá? Eu vou baixar e instalar ela aqui com vocês, para que vocês tenham toda a vivência de como é que funciona para utilizar uma ferramenta dessas, tá? Então eu já estou... Vou apresentar aqui. Aí. Vou pôr a minha tela inteira mesmo, tá? Para vocês verem tudo. Só conferindo se não tem nada estranho aberto aqui. Beleza. Aí estamos apresentando. Então, olha só. A página do VirtualBox é essa aqui, ó, virtualbox.org. Tá? Ela te leva para essa tela inicial com algumas informações aqui do lado, inclusive eles estão contratando, tá? Informações sobre os lançamentos, notícias aí e tal. A coisa principal que você faz nessa página, obviamente, é o download VirtualBox, que é o maior botão que tem aí no meio. Vou clicar em download VirtualBox. Ele vai me dar algumas opções, tá? Baixar por código-fonte, baixar a extensão, pack extensão, manual do usuário, pacote para desenvolvedor, SDK, né? Nós vamos direto para o Windows Host. Aqui sempre vai ter a última versão oficial dele, tá? Windows, OS X, Linux e Solaris. Nós vamos direto no Windows, ele já põe para baixar, é um aplicativo de 100 MB, então ele não é muito pequeno, mas vocês vão ver que pelas funcionalidades que ele traz, ele é bem bacana, tá? Estamos escutando direitinho, né? Não está nada desligado, não, tá tudo certo. Então tá, baixei o VirtualBox, vou clicar, vou pôr ele para executar, e ele vai começar a instalação, tá? A instalação dele é bem tranquila, next. Aqui ele pergunta se você quer ligar, né, quais funções dele você quer ligar. Suporte USB, que alguém perguntou na aula passada, lembra? Acesso à impressora e tal. Aqui você está instalando o suporte USB. Que tipo de rede você quer? Se você quer a rede normal, a rede bridged, e a rede com acesso somente ao hospedeiro. E se você quer suporte para o Python 2.x, que é uma linguagem que eles utilizam para automação. Tá? Eu deixo tudo no padrão aí, tranquilo. Ele pergunta se você quer criar alguns atalhos e registrar as extensões, também nunca mudo nada. Aqui, ó, só para deixar vocês avisados, ele vai fazer algumas modificações na minha interface de rede, porque ele cria uma plaquinha de rede virtual para permitir a conexão com essa máquina virtual. E normalmente ele derruba a tua rede quando faz isso. Tá? Então, se por acaso eu cair do Meet, é porque ele vai derrubar a minha rede, mas assim que ele derrubar, eu volto e daí vocês continuam a ver o processo, tá? Próximo, e vamos instalar. Ele vai dizer que leva um tempinho, por favor, aguarde alguns minutos. Permitir que faça alterações? Sim. Ó, agora que ele vai começar a fazer as modificações dos dispositivos, tá? Então esse aqui é o adaptador USB. Eu vou marcar sempre confiar em software da Oracle. Tá? Eu vou deixar marcado isso aqui, que aí os próximos ele nem vai me pedir confirmação. Ou melhor, vou desmarcar para vocês verem os pedidos que ele faz. Aqui é a instalação do adaptador USB, então, mandei instalar. Adaptador de rede, ele também está perguntando se eu deixo ele instalar. Vou permitir aqui que talvez eu caia, tá? Se cair a minha conexão,
Eu já volto. Serviço de rede da Oracle. E aí terminou. Não cheguei a cair não, né? Acho que não. Não, professor, tá aqui ainda. Beleza. E aí ele já te dá a opção de iniciar o VirtualBox. Então eu vou deixar essa opção marcada aí, vamos direto para utilizar ele. Essa é a carinha do VirtualBox, tá? Ele mudou um pouco tem umas 5 versões para trás, ele tinha uma carinha que eu até preferia, eu acho que eu era mais acostumado com ela, mas enfim, tudo bem. Nós vamos começar com a criação de uma máquina virtual. Então, máquina novo. Tá? Vou criar uma máquina virtual aí. Vou criar uma máquina virtual rodando o Windows 10 mesmo. Com o detalhe que quando eu digitei o Windows 10, ele já selecionou aqui embaixo que é um Windows 10, só que ele marcou 32 bits. Se eu colocar alguma coisa que envolva, que diga que é 64, ele já vai mudar automaticamente lá embaixo. Tá? Mas eu recomendo aí que vocês... Puxa, tomara que ele esteja habilitado. Vamos tentar. Beleza. Então é uma máquina do tipo Windows, versão Windows 10, 64 bits. E o local onde ele vai guardar essa máquina virtual. Quanto de memória RAM eu quero disponibilizar para essa máquina virtual? Vou por 4 GB aí. É um pouco pro Windows 10. 644. Vou por 6 GB. Aí. Mas ele funcionaria com 4 GB, tá? Talvez ficasse um pouquinho lento, mas ele funcionaria. Ele recomenda usar um disco rígido de 50 GB para essa máquina virtual e pergunta se eu quero criar já esse disco virtual, se eu quero utilizar um disco virtual existente ou se eu não quero adicionar um disco rígido virtual. Vamos deixar ele criar já esse disco rígido virtual para mim. Aqui é qual tipo de arquivo que eu quero guardar o disco rígido virtual. Para o VirtualBox, eu sempre utilizo a opção primeira, que é a VDI, que é o formato nativo de disco rígido virtual do VirtualBox. E aqui é uma questão bem interessante, tá? Tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Qual a diferença? O dinamicamente alocado, vocês viram que eu mandei ele criar um HD com 50 GB, né? Com o tamanho fixo, ele já criaria o HD com 50 GB cheio de zero. Tipo, vazio, mas já guardaria esses 50 GB para esse HD virtual. Tá? No dinamicamente alocado, ele cria um arquivo minúsculo e conforme eu vou colocando as coisas lá dentro, ele vai expandindo esse arquivo até chegar no limite de 50 GB. Tá? Como aqui eu estou no ambiente desktop, no ambiente doméstico, digamos assim, o dinamicamente alocado para mim é muito melhor, porque ele não vai já de cara gastar esses 50 GB. Ele vai só ocupar esse espaço conforme eu for utilizando. Tá? Só que tem uma pequena desvantagem. O tamanho fixo, por ele já reservar esse espaço, ele já reserva um espaço que não é fragmentado, já deixa tudo certinho, ele é um pouquinho mais ágil do que o dinamicamente alocado. Nada monstruoso, nada extremamente diferente, mas ele te dá um desempenho relativamente, né, aí um pouquinho maior. Se a gente tivesse um ambiente de servidores, estou configurando uma virtualização de um servidor, aí sem dúvida alguma eu utilizaria dinamicamente, tamanho fixo, tá? Para servidores é a melhor alternativa. Mas como nós estamos aqui, né, numa aula e tudo mais, eu não tenho tanto espaço no HD também, vamos para o dinamicamente alocado. E aí ele está perguntando aonde que é para guardar essa máquina virtual, esse HD virtual e qual o tamanho dele. Tá? Ele tinha dito que recomendava 50 GB e ele deixa 50 GB. Reparem que ele está me marcando aqui até 2 TB. Eu posso vir aqui e marcar que eu quero até 2 TB. Porém, o que acontece? Eu não tenho 2 TB no meu HD sobrando. Devo ter uns 80 GB só no SSD. Ele deixa até 2 TB porque eu estou no formato dinamicamente alocado. Então ele vai começar com um arquivinho pequeno e vai expandindo. Vai chegar uma hora que ele vai lotar meu HD, né, se eu colocar um espaço muito grande. Tá? Mas aí, para garantir, porque eu não tenho necessidade de tudo isso, vamos ficar com os 50 GB aí. E aí?
E é isso, tá? Agora ele já está configurada essa minha máquina virtual. Aqui, pessoal, eu tô com um pezinho atrás nessa versão Windows 10 64, porque assim, para emulação 60, só para vocês entenderem, para virtualização 64 bits, é um erro que ainda não aconteceu, mas eu estou explicando antes de acontecer, para caso acontecer, vocês já saberem direitinho do que eu estou falando. Para a virtualização em 64 bits funcionar direitinho, tem que ter duas opçõezinhas ligadas na BIOS do teu computador, tá? São duas opções que têm a ver com a virtualização, tecnologias da Intel ou da AMD para virtualização. E elas aumentam bastante o desempenho da máquina virtual e permitem que você use máquinas em 64 bits, tá? Talvez eu não tenha agora, né, que a gente chegou nessa parte, talvez eu não tenha ligado. Eu acho que eu já liguei alguma vez na vida, mas pode ser que dê esse erro. De qualquer forma, vamos tentar. Antes de botar essa máquina virtual, eu vou vir nas configurações. Por quê? Porque tem algumas coisas interessantes que eu posso ver aqui, tá? Na abinha geral, aqui na primeira abinha geral, Windows 10, tipo Windows 64 bits, avançado, aonde guardar snapshot, que vocês ainda não sabem o que é um snapshot, mas nós vamos estudar isso. Área de transferência compartilhada, se eu posso dar um Ctrl C na minha máquina de verdade, algum programa na minha máquina física, e dar um Ctrl V lá em algum programa na máquina virtual, se ele vai conseguir levar essas informações. Se eu posso arrastar um arquivo da máquina física para a máquina virtual, uma descriçãozinha que eu posso pôr. Se eu quero criptografar o disco da minha máquina virtual, então eu tenho a opção aqui de que tudo que for gravado nessa máquina virtual eu vou criptografar com alguma senha, tá? Então tudo que eu instalar lá, ele vai ser criptografado e o acesso vai ser muito mais difícil a isso. Então, dependendo do que vocês forem utilizar, como eu falei para vocês na aula uma vez, dependendo do tamanho da cagada, né? Vai dar o problema mesmo da BIOS. Dependendo do tamanho da cagada que você for fazer, talvez haja necessidade de fazer uma criptografia de disco para manter esses dados ocultos aí na tua máquina. Tá? Sistema, se eu quero que tenha um disquete, não, nem quero um disquete. Um HD, um de drive de CD-ROM, um drive de HD. E algumas opções aí, tá? Se eu quero que ele tenha acesso a um processador ou mais de um, quantos por cento de cada processador ele pode utilizar para evitar que diminua o processamento da minha máquina, tá? E a aceleração, tá? Essa aceleração aqui diz respeito à forma com que ele se comunica com aquelas funções que eu falei da BIOS lá, tá? Deixa eu só desligar aquele para ver se a gente consegue passar. Virtualização de hardware estabilizada na seção aceleração na página de sistema. Aqui, ó, é isso aqui que eu preciso desligar. Tá? Monitor. Tá, mas eu já desliguei. Padrão. Monitor também com memória de vídeo que eu quero disponibilizar para ele. Se eu tiver mais de um monitor, eu posso disponibilizar mais de um monitor. Posso configurar se eu quero que ele trabalhe com um escalonamento, né? Tipo um zoom. Posso habilitar a aceleração 3D, que é aquilo que eu falei para vocês de ter funções e opções para ter um desempenho melhor de gráfico, tela remota, então eu posso acessar remotamente por um navegador, gravação da tela, ele também tem essa opção, então são coisas bem interessantes. O armazenamento aqui é importante, eu vou aqui no drive de CD, e nessa opçãozinha pode ver que o drive de CD está vazio. Se o drive de CD está vazio, eu não tenho como instalar o Windows, eu tenho que colocar o CD do Windows nele. Então, eu vou mandar escolher uma imagem de disco, tá? Escolher uma imagem de disco.
Eu tenho um Windows 10 baixado em algum lugar aqui. Aí, tá, tem um Windows 10 baixado aqui. Opções de áudio, então essa máquina virtual também vai ter áudio. Ele tem suporte até 4 adaptadores de rede, tá? Por padrão, ele vem com uma habilitada no modo NAT, ou seja, ele não vai exatamente aparecer uma placa de rede a mais na minha rede, ela vai ficar escondida atrás da minha placa de rede física. Se eu colocar em modo bridge, aí é como se eu ligasse outra placa no meu switch, tá? Mas é uma placa virtual. Portas seriais, USB, aquelas funções que eu expliquei para vocês de configuração da impressora. Pastas compartilhadas, eu posso compartilhar pastas de uma, de uma máquina na outra, ou a interfaces do usuário. Tá? Aqui eu tenho como fazer a configuração de quais atalhos vão aparecer, o que eu vou poder utilizar. Deixa eu ver se eu consigo arrumar essa opção inválida que ele está respondendo aqui, mas eu acho sem precisar reiniciar meu computador. Não, acho que ele não vai deixar, não. Oh, caramba. Ele não deixa salvar quando eu altero. Então faz assim, eu vou reiniciar a máquina, vou na BIOS e vou habilitar essas funções. Tá? Vou sair por uns 2 minutinhos. Vou aproveitar e tirar uma foto de quais funções são essas. E aí, vou aproveitar e tirar uma foto de quais funções são essas e eu já posto a nossa... Já posto essa foto junto para vocês, tá? E aí eu interrompo a gravação agora e volto daqui desses 2 minutos para vocês verem, para a gente dar essa continuidade, beleza? Já volto aí. Beleza. Fiquem aí, sem fazer bagunça aí. Só vou ali no banheiro e já volto.
Voltei? Beleza, então eu vou continuar apresentando a minha tela cheia para vocês aqui. Show. Já estão vendo, né? Então está aqui o meu VirtualBox novamente. Tá, era só uma opçãozinha mesmo, tá? A tecnologia de virtualização da Intel é o nome dela. Tirei foto, depois eu posto junto para vocês na aula, tá? Agora nas configurações, na verdade o que me fez imaginar que ia dar o erro, pessoal, é aqui, ó, na versão do Windows, ele nem tinha as opções do Windows 64 bits. Ele tinha o Windows 10 underline 64 que eu nunca tinha visto. Como eu não tinha habilitado essa, né, como eu já conhecia esse erro, eu imaginei que podia ser isso. E realmente era. Agora que eu liguei essa opção no processador para mim poder, na placa-mãe para mim poder usar essas funções avançadas do processador, apareceu, ó, 1032, 1064. Windows 8.1 32, 8.1 64. Então agora ele me dá todas essas opções aqui. E o legal é que se eu rodar aqui para cima, ó, ele tem a opção de suportar até o Windows 3.1. 95, 98, ME, NT3, NT4, 2000, XP. Então, ele suporta uma grande quantidade de sistemas Windows aí, Linux também, desde versões bem antigas. Então, é bem bacana, porque se você quiser fazer um estudo mais dirigido, né, fazer uma comparação de como alguns programas rodam, ou sabe, alguma coisa assim, você tem essas funções. E aí, como eu habilitei também aquela função, da aceleração lá, eu posso utilizar a virtualização de hardware aqui. Então agora está funcionando direitinho do jeito que eu queria. Lembrando que só para confirmar, ó, o CD ele não gravou aquela mudança que eu fiz no CD. Então eu vou ter que escolher vou ter que escolher o CD novamente, aí o Windows 10 Pro. O CD do Windows 10, pessoal, você tem algumas formas de conseguir, tá? Desde torrent, a páginas que dão ela para baixar, até a página da Microsoft, tem alguns lugares que disponibiliza para você baixar, porque o Windows ele vem com uma versão de testes para você usar por um tempo até que você precise colocar o teu serial, tá? Então, para quem tiver interesse, é só dar uma procuradinha que acha aí, tá? Já ficou com 6 GB. Beleza, acho que tá tudo certo. Ó, ele também agora libera utilizar mais de um processador, tá? Por causa daquela opção da aceleração lá das tecnologias da virtualização. Agora eu vou mandar iniciar. Quando eu mandar iniciar, ele vai aparecer uma janelinha e vai parecer que tem um computador aqui dentro. Ó. Disco de boot, eu quero dar pelo CD do. Tá, vou iniciar aqui. Beleza. Ó, então ele está carregando e pronto, está iniciando uma máquina igualzinho se fosse um computador normal. Ele te dá uma opção, um aviso aqui, autocapturar teclado ligado, isso quer dizer que quando eu clicar dentro da máquina virtual, o meu teclado e o meu mouse vão ficar, entre aspas, capturado aqui dentro. E aí eu preciso usar uma tecla de atalho, que por padrão é o Ctrl e o Alt, para mim poder sair. Tá? Então eu vou clicar aqui no X e vou fechar essa mensagem, não tenho interesse de ficar vendo ela. Ó, informa que o sistema operacional convidado suporta o recurso de integração de ponteiro do mouse. Então, meu mouse se integra com a máquina virtual. Beleza, obrigado. E aqui vem a instalação do Windows. Vocês vão ver que, eu não sei como é que está o desempenho de vocês aí no Meet, mas vocês vão ver que ela é um pouco atrasadinho, tá? Ele tem umas travadinhas aí. Isso ocorre até que eu faça a instalação dos adicionais de convidado, tá? Quando eu instalar os adicionais de convidado, ele para de dar essas travadinhas. Inclusive, para ver se dá uma melhorada no desempenho de vocês, eu vou parar de apresentar aqui e vou apresentar somente essa janelinha, que daí ele tem menos informações para mandar para vocês, e eu acho que fica melhor. Tá? Idioma instalar, eu quero instalar em português, português do Brasil, método de entrada Brasil ABNT. O ABNT a gente tem dois teclados por padrão, o ABNT e o ABNT2. Tá? O ABNT2 é aquele teclado que tem o C cedilha do lado do L, L cedilha. Tá? Se o teu não tem cedilha, tem acento do lado do L, é o ABNT1.
É importante selecionar o teclado certo, né? Então eu já vou deixar selecionado a BNT2, tá? Avançar, vamos para o instalar agora. Agora ele vai me fazer algumas perguntas aí. E repito para vocês que esse processo aqui, ele é precisamente igual ao processo de instalação dentro de uma máquina de verdade. Então, se vocês forem instalar no notebook ou no computador de vocês algum dia o Windows, mesmo não sendo em máquina virtual, o processo vai ser exatamente esse, tá? Agora ele começa a fazer a leitura do CD, começa a fazer a verificação do HD e por isso que demora um pouquinho, tá? Aviso e termos de licença aplicáveis, claro que aceito. Quero atualizar o Windows, tá? E manter os arquivos, configurações e aplicativos, eu quero instalar apenas o Windows, fazer uma instalação personalizada. Como essa máquina virtual está zerada, não faz diferença, tá? Mas se você já tem um Windows instalado no teu computador e quer instalar, formatar ele, zerar para instalar o mesmo ou outro Windows, aí você vai no personalizado, tá? Eu sempre, via de regra, utilizo a personalizada, tá? Então eu vou na personalizada. Se tiverem alguma dúvida do para quê, como, por quê, que diferença faz, se eu não expliquei direito aí, anotem, mandem no chat que eu já vejo e respondo vocês. Aqui ele está perguntando em qual HD que eu vou instalar esse Windows. Repare que ele já não está me dando o meu HD inteiro e nem os HDs que eu tenho na minha máquina. Eu tenho 2. Aqui ele só está me dando esse HDzinho virtual de 50 GB. Tá? Por quê? Porque a máquina virtual não tem acesso à máquina real. Aqui eu posso criar as partições manualmente, tá? Vir aqui e criar as partições manualmente. Mas eu acho bem mais esperto deixar o HD vazio, clicar no espaço vazio, espaço não alocado, e clicar avançar. Que daí ele mesmo já elabora o esquema de partições. Partições são divisões no disco, tá? O Linux precisa de algumas partições a mais, o Windows precisa de uma e normalmente eles põem mais uma pequenininha para guardar informações. Então, como eu não quero ficar pesquisando isso e não tenho uma intenção de subdividir meu HD, eu posso dividir, eu posso fazer um C para o Windows e uma unidade D para mim armazenar as informações. E aí, quando eu formatar a unidade do Windows, ele não interfere uma na outra. Mas como eu não quero isso, eu quero uma unidade só, eu vou clicar no espaço não alocado mesmo e vou avançar. Que aí ele mesmo cria essas partições para mim com o tamanho que ele recomenda. E agora ele já começa o processo de cópia e instalação do Windows. Tá? Aqui ele vai ser bem mais rápido do que num computador de verdade. Aqui vai ser bem diferente. Por quê? Apesar de não ser instantâneo também, tá? O DVD do Windows tem 4 GB aí, então ele vai ler um tanto e ele lê do CD virtual e joga para o HD, lê do CD virtual e joga para o HD virtual. Então por isso que ele vai demorar um pouquinho aí, descompacta e tal. Então não é um processo exatamente instantâneo, tá? Mas ele vai ser rapidinho, até porque eu coloquei os dois, tanto o CD virtual quanto a máquina virtual, eu coloquei no meu SSD, que garante um desempenho um pouquinho maior aí. Vamos ver se a gente consegue terminar essa instalação ainda durante a aula, tá? Então aqui a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora certa para isso. Enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu vou pegar um copo d'água ali que a garganta secou já, tá? Qualquer coisa podem perguntar. Voltei, temos 17% na instalação aí já. David, eu acho que não teve nenhuma dúvida, ninguém falou nada no chat. Tranquilo. É que eu acho que tá bem tranquilo também. Essa instalação ela é bem
bem direta, e eu acho que vários de vocês já fizeram alguma instalação dessa alguma vez na vida, então Sim, aí sim. são só mais detalhes, né? Lógico, se você for instalar numa máquina de verdade, aí talvez você tenha que fazer alguma modificação na BIOS, ou alguma, né, alguma configuraçãozinha aí para garantir que ele vai permitir que você instale. Mas no geral ela é bem tranquila, e as instalações do Windows, elas são mais de boa aí a partir... Ah, vocês fizeram com a Alex. Beleza. Elas são mais de boa aí a partir das últimas versões do Windows, ela facilita bastante também. Aí, 70%, estamos quase lá. O mais legal da instalação do Windows 10, pessoal, para quem já instalou aí, até o Windows 7 já começou a melhorar bastante isso, mas antes do Windows 7, especialmente aí o Windows XP e tal, o grande diferencial é a instalação de drivers depois de formatar o computador. Tá? No Windows XP, até no começo do Windows 7, você formatava o computador e praticamente nenhum dispositivo funcionava. Tua placa de vídeo não funcionava direito, tua placa de rede não funcionava direito, tua... vários dos dispositivos que estavam na tua máquina não funcionavam direito. Aí você tinha que baixar ou pegar o CD de instalação, por isso que todo mundo tinha o CD de instalação de drivers da placa mãe. Aí você colocava esse CD e instalava. Tá? Por quê? Porque quando a tua placa de rede funcionava de cara, sem precisar de drivers, você até podia conectar na internet e e baixar, né? Fazer o download desses drivers, buscar no Google e fazer a instalação. Mas não era incomum nem a placa de rede funcionar.
Às vezes nem placa de rede, nem rede sem fio funcionava. E aí você acabava ficando com um computador formatado que não funcionava nada, sabe? Então era bem padrão. Ou as pessoas terem os CDs de drivers, ou então antes de formatar, lembrar que tinha que ir lá, procurar na internet o modelo da placa-mãe, buscar os drivers, baixar, gravar num pendrive da vida aí, para quando começar, para depois da formatação, conseguir fazer tudo funcionar de novo. Senão era batata que nada funcionaria. Tá? Isso era bem comum mesmo. 91, últimos 10%. E terminou de copiar os arquivos, agora ele está, né, só concluindo essa instalação aí. Reiniciar em 10 segundos, vamos mandar reiniciar agora mesmo, não tem por que esperar. Se vocês repararem, pressione uma tecla para iniciar o CD ou DVD. Ele, de cara, ele tenta iniciar direto no CD de novo. Se eu apertar alguma tecla, ele vai ligar pelo CD e vai começar a instalação do sistema operacional de novo. Tá? Não é isso que eu quero. Eu quero instalar, iniciar do HD. Já foi instalado, não quero mais usar o CD. Então, por isso que eu não posso, naquele momento, eu não posso pressionar nenhuma tecla. A primeira inicialização, ela é sempre mais é, é sempre mais demorada, tá? Por isso que vocês vão ver que ela está demorando um pouquinho mais para inicializar aí. Porque aí ele tem várias coisas para detectar, várias coisas para instalar, para configurar para a primeira execução. Preparando. A primeira inicialização demora bem mais. Um tanto do que ele faz quando ele inicia as primeiras vezes também, essa questão de drivers que eu falei para vocês, não é que o Windows vem com todos os drivers do mundo também, tá? Vem com drivers genéricos que garantem que a maioria das coisas funcionem, e aí ele tem drivers mais específicos que ele baixa do próprio Windows Update. Então isso também é uma possibilidade, tá? Tanto que você tem opções de atualizar os teus drivers direto pela página do, pelo gerenciador de dispositivos do computador, mandando buscar versões mais novas no Windows Update, tá? Nem sempre é a melhor alternativa. Para dispositivos críticos, como placas de vídeo aí, tem uma placa de vídeo off-board da NVIDIA, por exemplo, o melhor é sempre você baixar na página da NVIDIA e manter as versões mais atualizadas por lá, tá? Especialmente os dispositivos mais críticos. Mas para o grosso, para a maioria das coisas, a versão que fica
no Windows Update é o suficiente. Vocês têm aula agora na próxima ou eu posso esperar um pouquinho mais e daí começar a configuração? Tá. Então faz assim, eu vou deixar esse preparando-se acabar. Assim que ele entrar na primeira tela, eu salvo a máquina e desligo, tá? E aí a gente continua na nossa próxima aula, beleza? Então, por hoje estão dispensados. Pessoal, obrigado pela presença aí. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Abração, pessoal. Tchau. Até a próxima, professor. Valeu.